Queridos irmãos, paz e alegria em nossos corações, sejamos todos bem-vindos à nossa casa. E para darmos início à nossa reunião de hoje, nós vamos ler uma mensagem de ambientação do livro Alvorada do Reino, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do médium Chico Xavier, capítulo 2, No Campo do Destino. No tempo infinito, o hoje é o reflexo do nosso ontem, tanto quanto amanhã será, como é justo, a projeção do nosso hoje. Eis porque a estreita existência do espírito, no círculo da vida física, antes de tudo, vale por bendita oportunidade a renovação de si mesmo. A reencarnação, por isso, não será tão somente resgate de transgressões, mas ensejo de modificação das causas que criam o destino, com vistas à futura alegria da consciência redimida ao sol da imortalidade. Todavia, para que o homem se valha de semelhante recurso na construção do porvir, é indispensável transforme a antiga conceituação que lhe rege os passos evolutivos, aceitando a responsabilidade de viver segundo as leis divinas, que é o infinito bem por toda parte, convertendo a trilha que lhe é própria em estrada de amor para os que os cercam, de vez que estabelecendo a harmonia e a segurança, a paz e o reconforto para os outros, será fatalmente investido na posse da verdadeira felicidade. Recebe cada dia por flama de luz que podes aproveitar no engrandecimento da vida que te rodeia. Para isso, porém, recolhe os talentos da provação, do trabalho e da dor, à maneira da pedra que encontra no martelo e no buril, que lhe dilaceram a forma, os instrumentos capazes de conduzi-la à condição da obra-prima que pode ser. Auxilia sem esperar que te auxiliem, ama sem exigir que te amem, compreende sem aguardar a compreensão alheia, justifica o próximo sem a preocupação de seres justiçado, serve sem recompensa e pouco a pouco experimentarás em ti mesmo a grande transformação. É que terás sublimado as causas de teu caminho e expulsando as sombras que te prendem às teias da vida humana, estarás refletindo sem perceber desde a terra o esplendor do céu. Queridos irmãos, nesse momento, que possamos elevar o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu bendito nome, encarnados e desencarnados, gratos por essa oportunidade que teremos de esclarecimento, Senhor, desse conhecimento libertador da doutrina espírita, que tanto nos auxilia na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. Que tenhamos, Senhor, mentes e corações abertos às lições, aos ensinamentos, a todo aprendizado da noite de hoje. E que o nosso irmão responsável pelo estudo dessa noite possa receber e perceber todo o amparo da espiritualidade amiga, falando aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Obrigado por tudo, Senhor, e que em Teu nome possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. Bem, meus irmãos, agora nós teremos a divulgação da obra espírita com a nossa irmã Carla Andrade. Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos divulgar esse livro que tem essa capa belíssima, Crescendo com Você. O pessoal fala, não julgue o livro pela capa, mas esse a gente pode. A capa é linda e as mensagens também são ótimas. E ele é de César Braga Said. É um livro de mensagens, um livro pequeno, com as mensagens pequenas, fácil de ler. E são mensagens para o nosso dia a dia, mas mensagens de autocuidado,
mensagens de consolo, mas é um autoconsolo, que é muito a vibe do César Said, para quem conhece o César, né? César, muito íntimo. Então, ele traz algumas mensagens, e a primeira mensagem que ele coloca como singelas palavras, já para poder dizer qual é o roteiro do livro. E aí ele diz assim: todos desejamos crescer, alargar nossos horizontes pessoais, conhecer pessoas, lugares, conhecer a nós mesmos. Um crescer suave, sem pressa, sem peso, culpa ou cobrança. É o que o tema de cada capítulo sugere. Que estes textos possam gerar reflexões e estímulos para as mudanças que você deseja fazer em sua vida. Um abraço de paz do autor. Essa é a proposta. Então, nós temos aqui, dentro do sumário, nós temos 26 mensagens, e entre elas tem aceitação, prosperidade, prazeres, crescimento, gratidão, flexibilidade, continuidade, queixas, distâncias. Tem várias dentro dessas 26. Eu vou destacar só alguns textos bem pequenininhos de alguns. Por exemplo, a primeira mensagem, que é a aceitação, ele diz assim no primeiro parágrafo: aceite-se com as características biológicas que herdou dos seus pais e ancestrais. Se a correção de alguns traços puder deixá-lo mais feliz e torná-lo mais produtivo, altere-os sem perder de vista sua identidade e seu papel no mundo. Essa mensagem de aceitação já é muito boa, né? Já de início. Nós temos outras aqui também, que a gente vai ler só trechinho, só para dar água na boca. Temos aqui crescimento, e aí ele diz assim: sua destinação é a glória estelar, pois com a planta que busca a luz do sol, como a planta que busca a luz do sol, a luz solar, buscamos a felicidade. Deus o criou para a plenitude, para que você realize seus projetos e alcance aquilo que dá sentido à sua existência. E para a gente finalizar, eu vou ler já no finalzinho, que eu destaquei aqui, dentro da mensagem autonomia, já no último parágrafo, ele diz assim: escreva suas próprias páginas no livro da vida, e que elas, ao serem lidas, despertem esperança e coragem nos corações que se aventurarem a lê-las. Então fica aqui a dica dessa noite, crescendo com você. Agradecemos a nossa irmã Carla e fica aí a ótima sugestão de leitura. Bem, meus irmãos, agora nós vamos partir para o momento principal da nossa reunião, que é o nosso estudo, a nossa palestra. Hoje recebendo com carinho, com alegria, nosso querido irmão e amigo Ricardo Pimenta, que é trabalhador lá do Grupo Espírita Missionários da Luz, o GREMIL, que fica situado à Rua do Fomento 600, em Santa Cruz. E nós estamos encerrando o mês em homenagem ao livro espírita. E hoje o tema será Jesus no Lar, que é um livro do espírito Neio Lúcio, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Vibremos com o nosso irmão. Boa noite a todos. É sempre uma felicidade imensa, né, estar aqui, poder transmitir essa doutrina que tanto nos esclarece, tanto nos oportuniza conhecer os propósitos da vida. E quando o Alexandre, né, ele me convidou para vir aqui, né, no estudo da noite de hoje, ele me deu um tema que é, sabe, falar do livro do Neio Lúcio, porque a gente passa despercebido quando a gente ouve o nome Neio Lúcio, né? Parece que seria só mais um espírito que se comunicava, que dava mensagens ali no grupo, né, de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que fazia parte ali do trabalho inicial do movimento espírita com o Chico Xavier. Mas o Neio Lúcio já era um espírito que me encantava. E quando a gente para, né, para pensar, eu fiquei assim, um pouco ansioso, né, para vir aqui falar do livro, das lições do livro.
Mas a gente fala do livro, vai falar do espírito, e onde é que o espiritismo, né, de onde nós extraímos, né, a conexão de tudo que a gente vê no livro do Neo Lúcio, com o Neo Lúcio, com Kardec. E aí, para fazer uma conexão, eu pedi a Alexandre para ler a página inicial, né, que falava de destino. Qual a concepção, qual o conceito espírita de destino? É diferente do da sociedade? Como nós vemos, aquilo que nós somos hoje é o resultado daquilo que fomos ontem. E o que nós seremos amanhã é a projeção daquilo que nós construirmos, para onde nossas escolhas, né, vão nos dirigir. Então, quando a gente pensa no futuro, na concepção de destino, é isso, essa causa e efeito. A gente hoje procurar emergir naquilo que a gente quer, né, para o nosso futuro, e no futuro nós concretizaremos essa realidade. Para a gente começar, né, a gente já viu, né, essa concepção de destino, trouxe até alguns textos da página, que eu adoro essa página do destino. Eu fico pensando assim, nossa, quanto que a humanidade está equivocada, né? Quando vai lá saber em certos ciclos sobre o futuro, quer entender o passado, nossa, vou fazer uma terapia de vidas passadas. Só que o destino para o espírita, ele é muito claro. Nós, nessa construção, né, que a imortalidade nos permite vislumbrar, sabemos que hoje estamos colhendo os frutos daquilo que nós semeamos. Quais as sementes que vamos regar para ter, né, oportunidades diferentes. E a página fala muito disso, dessa questão do transformar, né, a conceituação, as regras do passado para formar um novo futuro. Na página falava disso. E o espírito Neo Lúcio, esse espírito que a gente identifica como Neo Lúcio, né, que já viveu outras existências, eu trouxe pelo menos mais 2 existências dele. Ele conseguiu fazer isso, vencer o convencionalismo de outras vivências, de outras culturas pelas quais passou. Então a gente vai percebendo que a página, ela revela muito disso, a página inicial. Nosso destino, ele é escrito full time, né? Alexandre, que é professor de inglês, é em tempo real. Estou aqui escrevendo meu destino, meu futuro. Então a gente conectar essa ideia de destino ao que a gente faz no presente. Então a gente já tem um conceito de destino. E aí quando a gente vai, né, voltar novamente para Kardec, a gente vai entender na questão 132 qual o objetivo da encarnação. Essa questão é muito batida. Desculpa a expressão, né? A gente ouve sempre. É evoluir e auxiliar na obra. Que obra? Auxiliar onde? Auxiliar no mundo. E aí, para ser até bem prático, né, bem rígido, eu ia pegar o livro, mas aí tá no livro, tá hoje na internet, né? Então, tá aqui. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Kardec perguntou aos espíritos. Em que consiste a missão do espírito que encarna? E aí a resposta está intimamente ligada ao quê? A questão 132, de evoluir, se aprimorar. O Emmanuel diz que está até no meu... Cara, eu sou apaixonado por essa frase. Ela está aqui no meu WhatsApp. Ó. O servidor se qualifica no préstimo da ação que executa. Olha só. Como é que a gente se qualifica para ser evangelizador? Para ser diretor da instituição? Para ser médium? Como é que a gente se qualifica? Se prestando a essa atividade. Então, os espíritos, eles respondem a Kardec. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições. Quais são as instituições que hoje temos na Terra? As instituições
educacionais, as instituições políticas, as instituições prisionais. Então, essa é a missão do Espírito que encarna, auxiliar os homens através das instituições. Então a gente vai perceber que quando a gente vai avançando para conhecer a obra do Ney Lúcio, a gente vai ver que esse espírito, desde o século I, estava envolvido em quê? Em auxiliar as instituições, em auxiliar na vida das coletividades. E aí quando a gente para, e busca, as referências para o Ney Lúcio, a primeira referência está onde? Num livro que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo capítulo 2. O capítulo 2 é intitulado assim, Um Anjo e um Filósofo. Quem é o anjo? Vocês lembram do livro? Quem leu o livro? O anjo é a Célia, a neta de Neio Lúcio. De Neio Lúcio não, de Ceneio Lúcio, cidadão romano, da aristocracia, voltado ao quê? Voltado a prestar serviços à comunidade e intimamente ligado aos preceptores. Quem eram os preceptores? Aqueles escravos mais cultos que educavam quem? Os filhos dos romanos. Então aqui a gente já vê alguém ligado a que área do institucional? A área da educação. Então quando a gente, em um tempo em que a gente nem cogitava, em instituição, em educação, ele já estava atuando. Então, na obra 50 anos depois, a gente vai conhecer a primeira, que se tem notícia, encarnação de quem? Do Neio Lúcio. E ele escolhe o Neio Lúcio, por quê? Em homenagem a Célia. Que no livro, é aquela personagem que no contato com a mensagem de Jesus faz o quê? Abrir mão da sua vida para se dedicar, num monastério ao atendimento dos infortunados, dos doentes. Só que quando a gente vai perceber, a vida do Neio Lúcio relatada nos 50 anos depois, a gente vai perceber a vida de quê? De um cidadão romano. Como é que era a vida de um cidadão romano? Era aquela vida, aquele convencionalismo de quê? Da aristocracia, do eu acima de todos. E quando a gente vai no capítulo 2, que eu separei algum trecho aqui para a gente ler, que é o diálogo que a Célia tem com o avô, que a Célia ela teve o contato com Jesus. E aquilo despertou nela os valores, que são valores de Jesus: amor, fraternidade, comprometimento, dever cumprido. Esses são valores do universo. Jesus só veio para cá ser um modelo para nós destes valores. Então, em qualquer civilização da galáxia, do universo, nós vamos encontrar estes valores. E a Célia já despontava esses valores. E era, como muitos de nós, recriminada pela família. Nossa, perdão, compaixão, fraternidade. Em 131 depois de Cristo. E aí, nesse descompasso com a família, ela vai procurar o avô. Então, já um senhor de 75 anos, chamado Ceneio Lúcio, bem experiente, e aí ela fala com o avô, olha, aquele papo de avô e neta, olha, o que está acontecendo aqui? Você está dando dor de cabeça para o seu pai? Mas avô, ele quer que eu honre os nossos deuses de pedra. Mas como é que eu vou cultuar um Deus de pedra se Jesus veio aqui, nos revelou a verdade, nos demonstrou o amor? E nesse conflito, esse espírito vai se sensibilizando. Mas, querida, você está querendo cultuar valores que são incompatíveis com a nossa cultura. Por isso que você está sofrendo esses desgostos. Só que ela é tão convincente que o avô, no final do diálogo, e aí, aqui eu traço um paralelo que parece que é onde o Neio Lúcio meio que desperta para a grandeza
da mensagem da fraternidade do amor. Ele, depois do embate com a Célia, né? Ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a desoladora suspeita de que todos os deuses dos seus ascendentes respeitáveis estavam rolando dos altares, confundindo-se no torvelinho das desilusões das velhas crenças. De alma opressa, o patrício venerado observava as novas equações filosóficas e religiosas, apossavam-se precipitadamente do seu coração. Em seguida, receoso e aturdido, Seneio Lúcio escutava no íntimo o doce rumor de uns passos divinos. Parecia-lhe que a figura suave e energética do profeta de Nazaré, cuja filosofia de perdão e de amor conhecia por meio das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra, a senhorear-se do coração humano para sempre. Então, depois daquele embate com alguém que já acreditava, que já vivenciava essa fraternidade, o espírito fica perturbado. E aí, algo que ele já fazia, já auxiliava a comunidade, já trabalhava com a educação, ele passa a se desenvolver. E aí, quando a gente vai avançando um pouco mais, o que a gente encontra, né? A gente vai encontrar a segunda encarnação do Seneio Lúcio como Jacques Davenport. Quem leu Renúncia? Lembra do tio do Auxílio? O professor Jacques, que tinha uma escola em Blois, que auxiliava crianças e que depois acaba fazendo uma doação para ela, auxiliava a família dela. Então, esse espírito, né, na obra do Deus Conosco, do Emmanuel, que são mensagens de Emmanuel, lá no grupo de Pedro Leopoldo, eles revelam essas encarnações. Porque Emmanuel, na obra, a 2011, ele diz que aqueles relatos ali são de um grupo familiar que há gerações encarnava para quê? Para se lapidar, para se desenvolver espiritualmente, combater vícios, desenvolver virtudes. E esse grupo de espíritos, eles encarnam, e 50 anos depois, é o relato da história desses grupos de espíritos, depois eles encarnam novamente muitos deles no livro Renúncia, em que a Alcione é a Célia, em que o Jacques Davenport é o Ney Lúcio. Então a gente vai perceber, o Emmanuel é o padre Damiano, então a gente vai perceber que esses espíritos eles estão fazendo o quê? Eles vêm auxiliar na Terra, no mundo carnal, essas instituições. Esses espíritos conectados a eles ainda não têm o quê? Maturidade. Ainda não estão conectados com a vida espiritual quanto esses espíritos. E aí a última encarnação, né, que a gente tem notícia do Ney Lúcio é como o professor Arthur Joviano. Sabe quem foi Arthur Joviano? Pai do Rômulo Joviano, que era chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, e que trabalhou com ele praticamente 30 anos, auxiliando a divulgação da mensagem. O Chico psicografava o livro, mas quem é que fazia esse intermédio entre FEB, entre editores? Era o Rômulo Joviano. Rômulo Joviano, que também estava lá como no livro Renúncia, como Cirilo Davenport. Então, nesse livro aqui, que passa os bastidores, né, que eu adoro os bastidores, né, ele vai revelando essa ligação profunda entre os personagens. E a gente vai perceber que esses elos que conectam esses personagens são o amor, mas também um elo fortíssimo, que é a divulgação da obra de Jesus através do Espiritismo. Então a gente vai perceber que todo esse trabalho, né? E quando a gente vai perceber que lá atrás Seneio Lúcio trabalhava com educação. Na França do século XVII, como Jacques Davenport, trabalhava com o quê? Educação. E aí, quando ele encarna no século XX, né, século XIX e XX, ele vai ser secretário de Educação e responsável pela primeira reforma do ensino fundamental de Minas Gerais, e ele como funcionário do Ministério da Educação, ele era funcionário federal.
ele auxilia no programa de ensino de 1906. Então a gente vai perceber, olha o Espiritismo, né? O Arthur Joviano, né? O Nélio Lúcio, personificando para nós todo esse roteiro que o Espiritismo nos revela, de destino, de auxiliar instituições, de evoluir, de auxiliar na obra. Então o Arthur Joviano, quando ele escreve, né, dita para Chico Xavier e o Nélio Lúcio, ele está fazendo o quê? Esse livro é a ponta de um iceberg. A base é a renovação íntima daquele espírito que por milênios está trabalhando a serviço de quem? A serviço de Jesus. E quantos de nós também não estamos conectados a Jesus? Por quanto tempo? Só que para nós termos essa oportunidade de psicografar livros com alguém, estarmos à frente de trabalhos, nós precisamos hoje fazer o quê? Nos conectarmos às tarefas. Para poder, como na mensagem do Emmanuel, né? O trabalhador ele se aperfeiçoa na atividade que executa. Então, a espiritualidade ela não age com improviso. A espiritualidade ela não improvisa. Ela não vai pegar alguém ali fora e vai botar aqui para ser dirigente espírita. Esse improviso, a espiritualidade não tem esse luxo. Ela promove, não tem aquela frase, Deus não escolhe, tem uma frase bacana, isso, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Só que para nós isso tem um significado muito maior. Por quê? Por quê? Porque os escolhidos já têm uma vida pregressa de centenas de anos nas costas. E aí auxiliam no trabalho, como Arthur Joviano auxiliou na execução do Jesus no lar. E aí, né, tomei a liberdade de trazer aqui, né, em 14 de abril, olha só, pertinho, né, 14 de abril de 1950, o Emmanuel, ele dita uma mensagem no grupo Espírita de Pedro Leopoldo a respeito do livro do Nélio Lúcio, que diz assim: a doce ópera, a doce e operosa mão do autor. Meus amigos, de muita paz, o livro de Nélio Lúcio é um filho que retorna ao seu lar. Estamos muito satisfeitos em lhe observando a boa forma. Olha só, imaginar um elogio do Emmanuel. Estamos muito satisfeitos em lhe observando a boa forma e com carinho anotamos a simbologia da capa, que nos lembra a doce e operosa mão do autor, acendendo luz em nossas inteligências e sentimentos. Qual o objetivo da obra? Acender luz nas nossas inteligências e sentimentos. Então, quando o Espírito encarna na Terra, ele traz essa oportunidade de fazer o quê? Uma modificação na sua intimidade, na sua relação, na sua expressão com o mundo, se tornando mais brando, mais paciente, mais amoroso, mais simpático. Só que hoje no mundo, diferente dos desafios do Nélio Lúcio do passado, a gente hoje tem, né, como cultura, fazer o quê? O ideal da fraternidade, do amor, da compaixão. Mas a gente se depara com valores hoje ainda a serem desenvolvidos. Qual o valor que a gente precisa desenvolver hoje? Aquele de fazer o bem sem explanar, sem divulgar. Hoje tudo é divulgado, tudo é colocado no Instagram, no TikTok. Então a gente não consegue fazer algo como nos recomendou Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda que deu à direita, ou a vossa mão direita que deu à esquerda. Então esses valores, esse convencionalismo de divulgar, de aparecer, de estar em evidência, é o que muitos de nós precisa combater. Junto com aquela velha mochila que a gente traz, né? Orgulho, vaidade, egoísmo. Então, tudo isso a gente precisa vencer. E a obra do Nélio Lúcio, ela busca fazer o quê? Nos auxiliar no sentimento e na inteligência.
Existe cultura sem leitura? Não existe cultura sem leitura. Ontem foi comemorado o Dia do Livro. E o livro é essa oportunidade de a gente conhecer o quê? A mente do autor. É a oportunidade de nos sensibilizarmos com as informações, com as notícias, que nós ainda não conseguimos ver, nós ainda não conseguimos entender. Quando a gente lê o Emmanuel, quando nós lemos as obras de Chico Xavier, a própria página inicial, quando fala de destino, olha o conceito de destino que o livro traz, que a literatura traz para nós. A grande obra do Espiritismo é esse manancial de leitura que nos permite conhecer não só a vida espiritual, mas a jornada, o roteiro de ascensão até ela. Esse é o grande objetivo, de nós lermos os livros, nos sensibilizarmos, nos tornarmos melhores a partir da perspectiva daquele que está onde? Está à frente, já conhece o caminho. Então fica mais fácil. Jesus disse que é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só Jesus mostrando para nós o roteiro. E aí eu separei algumas, 4 lições aqui do livro, que tem para nós um significado especial. Por quê? Quando a gente vem ao centro espírita, quando a gente vai à escola, quando a gente vai à universidade, ao curso, o que a gente quer? Ter novos conceitos, novas perspectivas para ver o quê? A realidade, para entender essas instituições. O Ney Lúcio aqui no Jesus no Lar, acho que fica bem caracterizado com a instituição que ele quer atuar, O lar. E aí, quando a gente se depara com a obra do Ney Lúcio, assim como Boa Nova do Humberto de Campos, Ave Luz do Shaolin, são literaturas que trazem passagens de Jesus. E aí, tem uma referência de João, que eu gosto muito também, porque a gente fica, nossa, será que isso tudo é verdade? Será que realmente aconteceu? Se passou? E aí João, evangelista, nos diz assim no capítulo 21, versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas essas coisas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então João Evangelista já sinalizava, olha, Jesus em 3 anos de apostolado, será que só fez aquilo que está no Evangelho? De Mateus, Marcos, Lucas e João? E muitas das histórias que estão em um, estão em outro. Então, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? É a ata de reunião. Vocês fazem reunião aqui no centro, no Grêmio? A gente faz a ata da reunião. O que foi pontuado hoje? Sermão do Monte, por um leproso. Quando eu estou lendo o Evangelho de Mateus, está lá. Jesus sai da Samaria, vai para não sei onde. Parece que eu estou lendo uma ata de reunião. E aí, eu leio o quê? De subsídio? O Evangelho por Emmanuel. Aí a coisa, Emmanuel vai elucidando todas aquelas passagens, e aí a construção se torna o quê? Muito maior, o aprendizado é outro. Na primeira lição do capítulo 1, Jesus ele vai nos dar um conceito de lar que para nós pode ser novo. Ele diz assim, o Lúcio, psicografia que é de Jesus, O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Jesus elucidando na casa de Pedro, que é o primeiro capítulo que se passa na casa de Pedro. É Jesus elucidando a família dele. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Onde que começa a germinar a nossa disposição íntima para enfrentar a sociedade? Na escola? Na rua? É no lar.
Se os nossos valores são edificados no lar, paciência, né? Não furar fila, saber respeitar, não responder com arrogância. Se isso for lapidado no lar, que sociedade a gente vai ter? Estão percebendo? Olha o conceito de lar que o Nélio Lúcio nos traz. E ainda, né, caminha mais um pouco. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira, né, trabalhar a madeira, e aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha a proximidade que ele traz para a gente. Se ele dá o exemplo de quem? Do negociante, do marceneiro, como teremos sociedade justa, sociedade benevolente, se no lar esses valores não são trabalhados? Essa primeira lição aqui trabalha a nossa inteligência, direciona nosso sentimento para atuar em que sentido no nosso lar? Da educação. Só da educação dos filhos? Não. Na educação com meu cônjuge, minha esposa, com meu esposo, com meus pais. Gente, Moisés precisou colocar um mandamento. Porque assim, ninguém cria uma lei para algo que é cumprido. Eu fico pensando assim, honrarás pai e mãe. Moisés colocou isso nos 10 mandamentos que ele poderia ter colocado. Um foi para quê? Honrar pai e mãe. Por quê? Há 4.000 anos atrás, tinha gente fazendo o quê? Desrespeitando pai e mãe. Bota isso aí nos 10 mandamentos. Então a gente vai perceber o quanto é significativo ler a obra para ter uma referência segura. O Consolador, né, do Emmanuel, tem uma pergunta lá que parece aquela pergunta de quem já está apto a, sabe, desistir de alguém. O que fazer quando já fizemos tudo por aquele que amamos? Já tentamos, já aconselhamos, já atuamos, já fizemos tudo. O que fazer? Aí pergunta para o Emmanuel, né, que o Consolador é um livro de perguntas e respostas. O que o Emmanuel diz? Foi a resposta que eu encontrei para muitas das angústias dos meus anseios familiares. O Emmanuel responde assim, olha, deixa, porque a vida se encarrega de dar as provas que vão despertar essas criaturas. Traz paz ao coração de vocês? Por quê? Porque muitas das vezes parece que a gente faz e não faz o suficiente. Mas não faz o suficiente por quê? Porque muitas vezes aqueles que nos circundam não estão prontos. Não estão prontos. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade em aceitar. Aí eu li isso. Aí, pronto, então é isso. Então a pessoa, o outro que não está pronto. Então traz um aconchego, você lê, nossa, realmente, a vida vai trazer as provas. Assim como trouxe prova para nós, que nos colocou aonde nós estamos. Olha só a perspectiva que o Espiritismo nos mostra acerca do quê? Acerca da vida. E aí, tem uma outra definição de família, né? Essa a gente viu que o Nélio Lúcio nos traz. Tem uma outra definição de família que eu sou apaixonado também. No livro Nos Bastidores, nos Domínios da Mediunidade, né? Quem já leu, o mentor lá é o Aulus, né? Que orienta o André Luiz no conhecimento sobre a mediunidade. E aí, em determinado momento, o Aulus, lá no final do livro, ele fala assim, olha, para o André Luiz, em respeito da família, o conceito de a família, ela é uma reunião mediúnica no tempo e no espaço. Olha que conceito. Gente, o livro espírita é fantástico. A família é uma reunião mediúnica no tempo e no espaço. O que tem aqui na reunião mediúnica? Obsessor, obsediado. Busca-se fazer o quê? O ajuste normalmente entre um e outro. Elucidação das dificuldades do presente, que normalmente tem causas no passado. Isso é a reunião mediúnica, né? Tem também o quê?
o amparo da espiritualidade superior nos orientando às melhores escolhas. Não é isso que tem na reunião mediúnica? O que tem na família? Tem inimigos na família? Um monte. Tem mentor na família nos auxiliando, nos amparando o tempo inteiro quando a gente cai, quando a gente erra, independente da circunstância que a gente está apto a nos amparar. Então a família, assim como a família Joviano no século XX, século passado, foi uma reunião mediúnica. O Rômulo está aqui, o avô está desencarnado, e eles estão aí. Qual o próximo livro que a gente vai escrever? Nossa, a Emmanuel está querendo escrever o Ave Cristo. E aí, vamos lá mobilizar. Quando a gente vai estudar os bastidores, gente, parece, não parece, é uma reunião de familiares. Não é nem de amigos, é daqueles familiares bem próximos e queridos. É essa. E ambos estavam ali encarnados e outros desencarnados. Vocês viram o Emmanuel elogiando, o Lúcio, e ele fala também, dá recado para os outros parentes também. Tem várias mensagens nesse livro. Então, olha que fantástico que é a obra, nos dando uma nova perspectiva. A segunda lição, é o capítulo 22, o talismã divino. Aqui, essa lição é fantástica. Por quê? Na casa de Pedro, se reuniam eles, e aí uma senhora, ela, mestre, você tem algum talismã, algum amuleto que te auxilie a fazer todas essas coisas? E aí o que Jesus fala? Tenho um talismã sim. E aí o que acontece? Quem estava distante se aproxima. Opa, vamos lá. Por quê? É a nossa cultura da facilidade. O que é mais fácil? Pagar um explicador para o meu filho ou eu ir lá aprender matemática para ensinar para ele? É muito mais fácil apelar para o recurso externo, material. E aí nessa lição, que também é muito, muito legal de se conhecer, Jesus fala, realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons do nosso Pai, oferecer a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. E ele vai falando dos benefícios desse talismã. E aí, em determinado momento, o que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta, que mais que esse talismã faz? E aí Jesus vai falando e falando, e no final ele indica, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Por quê? Todos nós temos um sonho de nos tornarmos ricos? Sim. Podemos? Sim. Se trabalharmos. E trabalhar leva tempo. Podemos melhorar a nossa educação, fazer um curso superior, uma pós, um doutorado? Podemos. Mas qual o recurso indispensável a isso? É tempo. Ah, mas eu tenho dinheiro. Não por isso. Na faculdade, eu pagava a matéria e fiquei reprovado em 3 matérias porque eu não conseguia chegar no horário, porque eu trabalhava no Recreio e estudava em Santa Cruz. Nem sempre o dinheiro é o recurso indispensável. O tempo é o valioso recurso que a espiritualidade nos concede para quê? Para quê? Para termos essa convivência uns com os outros. A cooperação, é o que rege esse aprimoramento. Quando Deus permite que espíritos encarnem, uns bons e outros maus, outros medianos, é para quê? Para que uns aprendamos com os outros. Vocês acham que quando eu desencarnar, vou estar no mesmo ambiente de Chico Xavier? De Madre Teresa de Calcutá? Tem outra mensagem de Emmanuel também, se não me engano, é referente ao capítulo 20 de Mateus, em que ele fala que muitas vezes a gente, em respeito à família, muitas vezes a gente se angustia no contato com alguns familiares que a gente tem dificuldade.
Mas o Emmanuel, ele escreve na mensagem, não vou lembrar agora o nome da mensagem aqui, a gente precisa, né, auxiliá-los. Por quê? Enquanto nós ainda aguardamos essa oportunidade de estarmos entre os nossos afins. Quando é que nós vamos estar entre os nossos afins? Quando desencarnarmos. A gente pega o exemplo, né, do André Luiz. Ficou quanto tempo no umbral? Quanto tempo? 10 anos, 12 anos. E a mãe estava ali, próximo. Só que por questões de sintonia, não via o outro, ele não a percebia, né? Quando Chico Xavier, tem um relato legal também esqueci o nome dele agora, um dos Geraldo Lemos Neto, que ele conta, né, que o Emmanuel convidou o Chico Xavier a ir, né, visitar o nosso lar, né, porque quando estava escrevendo o nosso lar, nossa, isso aqui é meio fantasioso, tudo mais, e aí mandou que ele fizesse umas refeições leves, meditasse, tudo mais, e aí levou o Chico a conhecer o nosso lar. Só que ele foi até onde? Somente até a periferia, porque as vibrações, os pensamentos não permitiam avançar a lugares mais depurados. Então nós temos essa oportunidade aqui na Terra de escolher aquilo que ouvimos, de escolher aquilo que vemos, de escolher aquilo que fazemos. Então esse tempo, essa oportunidade valiosa é que nós devemos aproveitar. E o livro nos traz essa sensibilidade. Outra página também, né? Fantástica. Razão da dor. Olha o conceito de sofrimento que o Neo Lúcio traz no capítulo 31, né? Em que fala do sofrimento. A razão da dor humana procede da proteção divina. Olha só. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que em si edifica é a marcha. Olha só os conceitos. O sofrimento é sempre o aguilhão. O que é o aguilhão? Aquela lança, né? Que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então o sofrimento é nada mais do que o quê? Tipo uma lança. E quando você está ali na sua zona de conforto, o que é a zona de conforto? Aqui eu estou ótimo, estou tranquilo, deixa assim. E aí a espiritualidade vem e faz o quê? Você não está aí para ficar, né, na zona de conforto, você está para se aprimorar. E aí vem o sofrimento em você, num familiar, um problema na sociedade que você precisa atuar. Então o sofrimento é o quê? É isso. Esse aguilhão, essa pontada que te, né, impulsiona. O Emmanuel também no livro, não lembro o livro, gente, eu guardo muitas mensagens, Divino, esqueci o nome do livro, mas a mensagem é a seguinte: o Emmanuel, falando da dor, ele diz que a dor, o sofrimento, eles radiografam o ser. A experiência do sofrimento, ela radiografa o ser. Conheço, né? O Joãozinho. Está sempre sorrindo, sempre alegre. Mas eu realmente conheço ele na intimidade? Não. Quando ele foi demitido, o que aconteceu? Se revoltou. Nos momentos de desespero, disse que ia acabar com a própria vida. Então, o momento de sofrimento, ele vem para quê? Para radiografar o nível espiritual em que a gente já está. Será que você vai cometer uma loucura no momento de desespero? Será que você, no momento de desespero do próximo, está apto a auxiliá-lo? Então, esse Justiça Divina, o livro é Justiça Divina, lição, não vou lembrar o número da lição, mas ele vai falar isso, que o sofrimento, ele vem para radiografar. A radiografia é o quê? Você bota a mão lá, né, quebrou o osso, bate a radiografia, vai revelar o quê? O que está na intimidade. Então o sofrimento é essa oportunidade da gente realmente testar a nossa fibra moral. Por quê?
A vida é o quê? Imortal. A vida é imortal. O que nós cultuamos hoje, nós somos hoje, é o que nós vamos levar para onde nós formos, nas circunstâncias em que nós formos, pobres, ricos, debilitados. Tem uma página aqui que eu separei, mas não vou conseguir ler. É do livro O Essencial. Ela se chama Sentenciados. E ela fala dos sentenciados, as pessoas amarguradas, aqueles que têm dificuldade em aceitar, né, o que a vida, né, traz para eles como motivo de renovação. Então essa página, os sentenciados, mostra que muitos de nós somos também sentenciados. Dentro da perspectiva de valores, de imperfeições que também nos cabe o quê? Modificar em nós. Então tudo isso o livro vai mostrando para a gente, vai mostrando essa perspectiva. Como última página aqui, né? O apelo divino para ampliar o amor ao coração. Né? Eu não vou conseguir ler ela toda por conta do horário, mas reunidos companheiros habituais do grupo doméstico, um senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendido talvez, alguma nota oculta de revolta no coração dos ouvintes, falou sublime: amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas, e para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. E aí Jesus também traz elucidações a respeito da piedade. E eu achei que tinha anotado aqui, mas não a anotei. E Jesus vai nos, a partir da psicografia do Ney Lúcio, vai nos auxiliando. Socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Fortaleçamos quem é bom na terra. A ameaça do desânimo paira sobre todos. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de astúcia. Jesus fala para nós fazermos o quê? Auxiliar os incompreendidos. Porque essa fogueira da confusão, ela pode virar o quê? Marginalidade. E aí compromete existências e existências. Então, essa obra do Ney Lúcio, Jesus no Lar, eu já adorava o Ney Lúcio. Depois que eu fui descobrindo, né, a avó da Célia, tio da Alcine. Então, e quando a gente percebe que eles fazem parte do mesmo núcleo de espíritos que estão promovendo o espiritismo na Terra, é mais um motivo para a gente se conectar a esses autores. E essas obras, né, eu gosto muito dessas obras mais antigas de Chico Xavier, elas trazem muitas elucidações, muitas mensagens que contribuem para melhorar esse nosso aspecto intelectual. Porque muitas vezes a gente lê, se intelectualiza, mas não consegue transformar isso em quê? Em ações práticas. Então a criatura tem intelecto, mas não tem ação prática. E a criatura também busca, né, desenvolver o lado sentimental, lapidar as emoções, mas não as quer usar aonde? No trabalho, na família, consigo mesmo. Jesus nos dá a divina tarefa, amar ao próximo como a si mesmo. Então, ler a obra espírita, conhecer tudo que o livro espírita tem a nos oferecer, é essa tarefa de promoção íntima. E nós só vamos conseguir, né, reter em nós todo esse material, todo esse conhecimento, se nós tivermos essa disposição de vencer o quê? Esse convencionalismo, que nos impele ao quê? A ter mais do que ser. Você tem que ter a roupa de marca, você tem que já postou alguma coisa no Instagram hoje, você tem que divulgar sua imagem,
Então, para nós, o Emmanuel tem uma frase, gente, que, assim, Emmanuel fala de sério, depois de Jesus, Emmanuel, e assim, ele diz assim, ó, humilde alface, cresce anônimo, cresce em silêncio para servir anônimo. Olha só o conceito que ele faz de anonimato. Por que a gente não consegue ser, né? Crescer em silêncio, desenvolver os nossos trabalhos em silêncio, no anonimato? Para quê? Para servir em silêncio e estarmos ali anônimos. Essa é a dificuldade do ser hoje. Que muitas vezes a gente quer essa promoção de ter o nome divulgado, de ser a referência de alguma coisa. E o Espiritismo nos mostra a obra de Jesus no lar. Quem são os ídolos do lar? Quem são os ídolos do lar? Aqueles que deram a vida por nós. A mãe, né? Outro com a filha de 3 meses. O que é o sacrifício? De abdicar das tarefas, do tempo. Então, o pai, os avós, os tios, todos aqueles que nos educam, os nossos mentores espirituais. Vocês conhecem o nome do mentor espiritual de vocês? Então, a gente auxilia no anonimato. Olha só quantos seres que nós deixamos perceber. Estão aonde? Onde é que eles estão? Estão no nosso lar. Então, que a gente possa ler a obra do Néio Lúcio, depois pesquisar sobre o Néio Lúcio, Alvorada Cristã, também é um livro dele, Sementeira de Luz, Sementeira de Paz, os livros do Emmanuel, né? E aqui temos um acervo, né? Temos o quê? Tem um acervo de livros ali que a gente pode acessar. Então, que a nossa jornada espiritual ela possa ser proveitosa aqui na Terra. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter essa disposição íntima de seguir Jesus, de abraçar essa reforma, essa renovação a que Ele nos propõe, servindo sempre a Deus. Obrigado. Agradecemos nosso irmão, amigo, Ricardo, pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa ampará-lo nas suas tarefas na Seara do Cristo, a sua família. Amado Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, amigo de todas as horas, nesse momento, Senhor, que os benfeitores espirituais da nossa casa possam derramar sobre cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado, os fluidos salutares de que necessita para o seu refazimento em todos os sentidos, fortalecendo, Senhor, em todos nós a fé, o ânimo, a coragem, a disposição para nos melhorarmos cada vez mais, para seguirmos as tuas lições luminosas rumo à felicidade verdadeira. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos recebidas na noite de hoje e te rogamos que possa acompanhar cada um no retorno ao seu destino. Que assim seja, graças a ti, Senhor. Agradecemos os irmãos, a presença fraterna e que possamos estar reunidos novamente na próxima semana. Muita paz.